também quero dar meu parabéns às mulheres. Eu tenho 4 em casa e elas ficaram em casa hoje, porque ontem nós tivemos um dia bem cheio, chegamos tarde em casa, então elas não puderam vir, mas a Berenice, ela gosta também de estar junto comigo onde eu estou, ela não pôde vir. Então, meu parabéns a vocês, mulheres que estão aqui, a minha esposa que está em casa, minhas 3 filhas, Sofia, Débora e Júlia, né, que ficaram lá, estão ansiosas me esperando para o almoço. Então, saindo daqui, eu corro para casa, porque é um dia muito especial mesmo. Dia especial que toda mulher deveria ser cuidada, amada e respeitada. Eu sei que o dia ele parece às vezes sem valor. Não, afinal de contas, todo dia deveria ser dia da mulher, eu também concordo com isso. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele tem uma característica, é uma bandeira para se lembrar dos direitos da mulher. E é um dia muito comemorado. Veio de fora, nós acabamos absorvendo. E essa semana, por conta da Semana da Mulher, o Jornal da Tarde divulgou uma estatística a respeito dos maus tratos contra a mulher. E nos blogs também começaram a surgiu uma notícia, que não é uma notícia muito boa. Tem um blog que noticiou o seguinte, a respeito da Casa de Isabel. A Casa de Isabel é uma ONG que cuida de mulheres. É um centro de apoio a mulheres vítimas de violência, localizado no bairro do Itaim, lá na Zona Leste. E é dirigida por uma pesquisadora, a doutora Sônia Regina. Ela é uma pesquisadora de 45 anos, ela abriu essa casa já faz um tempo. E ela tem um parágrafo aqui que eu separei e eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: posso dizer que mais de 90% das mulheres que procuram a Casa de Isabel são evangélicas. Na grande maioria, membros de igrejas pentecostais, revela a pesquisadora. Ela também frequenta a igreja pentecostal, que ela não quis revelar, que também não tem nenhum problema. E ela foi enfática em analisar a importância que as igrejas protestantes dão a este tema, violência doméstica. A importância que as igrejas dão é 0. Ela é enfática nisso. E ela tem uma pesquisa lá, e essa Casa de Isabel já atendeu mais de 300 mil mulheres. E ela é categórica em dizer, dessas mulheres, desse âmbito, 90% são evangélicas. Então é um trabalho, se você quiser conhecer, chama Casa de Isabel, fica no Itaim Paulista. Procure saber um pouco mais, os blogs estão dando aí as notícias. Esse blog que eu peguei e pesquisei aqui é o Pensar e Orar. Então você pode também pesquisar. Mas essa notícia também saiu no Jornal da Tarde, então você pode conferir isso. Hoje, no Dia da Mulher, é um dia sim de comemorar, mas é um dia também de levantar uma bandeira para os direitos da mulher. Amém? Pesei o clima, né? Eu sou assim, irmãos, que pena. Porque isso não é normal. Isso para mim não é normal. Isso não pode ser. Não é porque as mulheres são evangélicas. É porque são as mulheres. Nenhuma mulher deveria ser maltratada. Toda mulher nasceu para ser princesa, cuidada, amada, porque foi assim que ela foi criada. Não deveria ser diferente. Então, isso não é normal. O dicionário dá uma definição para o que é normal. Ele diz o seguinte: o que é normal? Normal é uma regra comum, ela é usual, é de praxe. Então, o que é normal? Aquilo que é comum. Eu tenho um diretor comercial, eu sou vendedor como profissão, e ele diz o seguinte, que é normal para o vendedor chegar no horário. É normal. É normal para o vendedor bater meta. Todo vendedor tem uma meta. Então é normal. O que é normal também para nós, os vendedores que estamos lá nessa empresa? Começou a reunião, não se entra atrasado. Reunião 8h30 é reunião 8h30, não é 8h35, não é 8h31. Então fechou a porta, não entra na reunião. Aí ele diz, isso para mim é normal. Chegou no horário? Parabéns, normal. Pentear o cabelo, fazer a barba, tomar banho, normal. Normal para um vendedor.
Ele tem essa regra para ele. E para nós, como vida cristã normal, o que seria uma vida cristã normal, queridos? Você tem ideia? Passa pela sua cabeça. Eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. Agora, uma vida cristã normal. O que é normal para nós? E aí eu queria que você abrisse em Romanos, no capítulo 12. E aí nós vamos ler. Vamos ler juntos. Capítulo 12, a partir do verso 9. Vida cristã normal. Dá um tempo para você achar? Ok, então vamos lá. Romanos 12, a partir do verso 9. Diz assim, eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é uma vida cristã normal. É muita coisa? É pouca coisa? Se a gente pegasse aqui do 9 até o 15, e eu elenquei aqui as coisas, amar cordialmente uns aos outros. Isso é normal. Para nós cristãos, amar incondicionalmente, a palavra é grande porque é isso mesmo. Eu não posso amar e ter ressalvas, ou amo, mas ele é chato, eu amo. Mas ela é preguiçosa, eu amo. Mas ele fez isso, eu amo. Mas ele não vem, eu amo. Mas ela disse que ia fazer e não fez, eu amo. Incondicionalmente. Outra coisa, honrar os outros. Esse honrar é reconhecer a autoridade. Vivemos dias em que a sociedade contesta as autoridades. A gente acha bonito quando as pessoas vão para a rua, elas contestam a polícia, elas contestam o governador, elas contestam o presidente. Eu estou contestando a autoridade. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso também chega em nós. Nós quem? Igreja. Porque se o sentimento é contestar toda a autoridade, você acha que alguém vai dar ouvidos a um pastor? A um líder de pequena família, um discipulador? Todas essas pessoas têm o quê? Autoridade. E se o sentimento geral da nação é contestar, você acha que isso não chega até nós? Isso chega. E aí nós também começamos a contestar autoridades. Lembrando que honrar as autoridades é normal. Tudo bem? O que mais? Eu preciso reconhecer que existem pessoas... Presta atenção no que eu vou falar. Se ninguém disse isso para você, eu vou dizer. Existem pessoas que são mais bonitas do que você. Existem pessoas que são mais ricas do que você. Existem pessoas que são mais inteligentes que você. Existem pessoas que é alguma coisa mais do que você. E isso é normal. Se eu não aprender a lidar com isso, eu vou ser um frustrado a minha vida inteira. Existem pessoas melhores do que eu. Existem pessoas mais altas do que eu. Existem pessoas mais fortes do que eu. Existem pessoas mais bonitas do que eu. Isso não é difícil, no meu caso. E eu dou bem com isso, pá chuchu. Eu não tenho problema com isso.
Aprendi a lidar com isso. Então, eu estou honrando aos outros e considerando os outros maiores do que eu. Isso não tem problema nenhum. Isso é normal. Outra coisa, praticar a hospitalidade, ser bem recebido. O que eu disse aqui no começo? Toda vez que eu venho aqui, eu gosto porque eu sou bem recebido. Bom quando a gente é bem recebido, não é? Porque a gente não está acostumado. As pessoas darem a mão, te abraçarem, né? Falar bom dia, com um sorriso no rosto. A gente desabituou, infelizmente, a receber essas coisas. Aí quando você recebe, você apaixona. Você fala, não saio daqui. Porque é bom. Isso é normal. E por último, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é normal. Isso é vida cristã, queridos. Nós não podemos consentir uma vida cristã que não seja assim. 1 Pedro 2, vamos ler? Vocês são como Samuel, que sabem tudo de cor? Como assim não é? Ah, pegou bem, já aceitou meu apelo, isso é muito bom. Normal, né? Normal. 2, verso 4. 1 Pedro 2, vamos ler o 4 e o 5. 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedras vivas. Uma vida cristã normal são de pedras vivas. De tudo isso que eu falei, de amar, de considerar o outro maior. Isso é vida cristã, isso é estar vivo. Vamos voltar lá para o texto de Romanos 12, 15, que foi o primeiro texto que a gente leu. 12, 15. Romanos 12, o verso é o 15. É o último daquela sequência que nós lemos. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é normal e essa é a nossa vida. Se o Evangelho pudesse ser resumido nisso, nós entenderíamos que o Evangelho ele é simples. Muito simples. Quando é que nós nos alegramos? Ou o que é que fazemos quando nos alegramos? Hoje é um dia de alegria. Estamos juntos, reunidos de manhã. Pessoas que você gosta estão aqui. Pessoas que você conhece estão aqui. É um momento de alegria, sim ou não? Dia 9 vai ser um momento de quê? Muita alegria, né? Churrasco, piscina, esporte, lugar bonito, barato, R$40, não é nem 2 Big Macs. Olha que beleza. Perfeito. Tem o quê? Batismo. Essa é a cereja do bolo. Vocês estão demais, gente. Isso é se alegrar. Se alegrar. Eu estou feliz por vocês. E olha que eu acompanhei esse processo junto aí. Então, a gente se alegra e quando a gente está feliz, a gente faz exatamente isso. A gente sorri, a gente faz churrasco, comemoramos, tem festa, viajamos, damos presentes e recebemos presentes. É muito bom quando a gente se alegra. A alegria, ela contagia, porque o corpo de Cristo é assim. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26. Queridos, isso é se alegrar. E eu entendo exatamente o que vocês estão passando, porque a Penha também está passando por isso. Não sei se vocês sabem. A Penha é uma localidade da Igreja Cristã da Família, que saiu lá do Tatuapé. O Tatuapé é o dinossauro da Igreja Cristã da Família.
depois da Vila Mariana, depois de Guaianazes, abriu-se um cinema antigo lá na Celso Garcia, por volta de 86, 87, e ali nasceu a Igreja Cristã da Família, que na época era IEFA, Igreja Evangélica do Fundamento. Lembrar. Quanta poeira! Oh. Mas começou ali uma igreja, e eu sou desta igreja. E de 6 anos para cá nós mudamos daquele endereço, aquele prédio foi alugado, ele ainda existe, está lá, quem está lá é a Bola de Neve, na Celso Garcia. E aí nós mudamos para Penha, num prédio, e agora nós mudamos de novo. Já ouviram essa história? Nós mudamos para um prédio, e agora nós vamos mudar para outro prédio. E é justamente nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento de pintar, de lavar, de subir coisas, descer coisas. E ontem, os últimos 4 finais de semana aí, nós estamos aí carregando caixa na cabeça, subindo coisas, pintando coisas, lavando o chão. Tivemos nosso primeiro culto semana passada no Salão Novo. Não foi inaugurado ainda, né? Lá no final do mês a gente deve fazer uma inauguração para marcar a data, né? E vai ser muito especial. É um momento novo da igreja. Um momento muito parecido com o de vocês. Muito parecido. As situações são quase as mesmas. Aluguel alto, precisa de aluguel baixo. A igreja precisa ser pedra viva, momento de ser pedra viva, que é o que vocês estão sendo, amém? Então, momento. Então a gente se alegra. Isso é normal. Muito normal. Ele fala, é fácil então se alegrar com quem nos momentos de alegria? Muito fácil. E é sempre assim? Quando que não é normal no momento de alegria? Oi? Eu posso sair, ó. Não estou preso no microfone. Quando não é normal, todos estão se alegrando, aí eu não me alegro. Isso é anormal. Qual é o problema de quando todos se alegram e eu não me alegro? Pode ser o quê? Inveja na igreja, meu pai! Como assim? Isso não existe no nosso meio. Ou existe? Existe. Samuel tem uma pregação sobre inveja, vocês não sabem. Queridos, isso é anormal. Quando eu me alegro e o outro não se alegra, isto é inveja. E aí a inveja é o significado eu peguei aqui, do dicionário também, é o seguinte, ele diz assim, tradução para o termo, inveja significa ódio pela prosperidade, ou alegria de outra pessoa, ou desejo de possuir o que o outro tem. Inveja é muito complicado. Como é que a gente admite inveja na igreja? Mas existe. O jornalista Zuenir Ventura, ele escreveu um livro. O livro que ele escreveu chama-se o seguinte, Inveja, um mal secreto. Ele compara 3 coisas maravilhosas: ciúme, cobiça e inveja. Um livro pesado. Ele diz o seguinte, ó, ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que se não tem. Inveja é não querer que o outro tenha. Isso existe no nosso meio, existe. Existe muita inveja. É um momento que todos estão alegres, mas alguém não está. Isso é um alerta, porque a igreja desperta inveja. Sabe o que desperta inveja na igreja? Isso aqui, ó, lá, desperta inveja. O que desperta inveja? O púlpito, o microfone, os equipamentos, o som, o baterista que tem uma casinha só para ele. Ele não precisa da minha casa, minha vida, ele tem a casa dele. Por que ele tem uma casinha só para ele e o teclado não tem? Pode acontecer alguma coisa aí, inveja. Mas a inveja, Deus trata isso de uma maneira muito séria. Provérbios 14, você conhece esse texto, verso 30, se você quiser ler, você pode abrir aí.
Provérbios 14, verso 30, diz assim, ó: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Faz os ossos secarem. A inveja é algo muito sério. A inveja destrói. Foi esse sentimento que os fariseus tinham contra Jesus. Foi esse sentimento que Saul teve contra Davi. Inveja. Lembra que eu falei lá no começo? O que é normal? Eu viver a minha vida sabendo que existem pessoas que são melhores do que eu. Sempre vai existir. Sempre. Eu não sou o centro do universo. Eu não sou o CR7. Não sou. Né? CR7 ele vai ter daqui a pouco, ele vai ter um choque, porque daqui a pouco vai aparecer um outro cara, um cara que faz mais gol do que ele, um cara mais bonito do que ele. Você acha que o David Beckham está onde nessa hora? Está em casa chorando. Como é que pode? Tem um CR7 que é melhor do que eu, que é mais bonito que eu, que ganha mais do que eu. E ele achou que um dia, só porque ele era o cara, e aí tem o CR7, e aí vai vir outro, e aí vai vir outro. Isso é normal. Queridos, a inveja, ela apodrece os ossos. A inveja, ela é o contrário daquilo que Deus nos pede como cristãos. A igreja, ela comete um grande erro quando ela se preocupa apenas com um pecado. Vamos ver se você mata. Qual é o pecado que a igreja mais se preocupa? Ou talvez o único? Sussurros. Qual é o pecado? Mentira? Fornicação. Que nome feio. Mas é isso aí. A igreja se preocupa com o pecado sexual. Ou fornicação, que é o sexo antes do... Ou o sexo fora do casamento, que é... Esse é o pecado que a gente se preocupa. Por quê? Se vem à tona, né? Se descobre, alguém fala, um liguarudo, um fofoqueiro, alguém conta, alguém, né? Contou. O que a gente faz? Tira a pessoa do ministério e põe no banco. Agora, se alguém mente, a gente não tem a mesma atitude. Agora, com o pecado sexual a gente se preocupa demais. Mas com o invejoso, a gente não tira ele do ministério e não põe ele no banco. E às vezes a gente chuta para fora da igreja. Assiste o culto lá na calçada, se quiser. Põe seu carro no quarteirão de trás, se quiser. Esse é um problema. Eu estou falando de problemas nossos, problemas de igreja. Por que a gente não tem esses dois pesos, essas duas medidas? A inveja é tão nociva quanto o pecado sexual. O pecado sexual é muito sério, tanto a fornicação quanto o adultério. Mas eu quero dizer que a inveja também é. A inveja é uma obra da carne. Gálatas, a partir do 22. Queridos, não é normal. A inveja derrubou Lúcifer. Começaram com as comparações. Cuidado com isso. A inveja pode tirar a vida que há em você, como pedra viva de Cristo. Então, quando todos estiverem se alegrando, se alegre também, porque isso é normal, isso é vida cristã, isso é de Deus. Amém? Então, a gente viu que aqueles que se alegram é normal. E chorar com os que choram é normal? É normal mesmo? Alguém aqui consegue chorar pelo outro? Eu tenho uma certa dificuldade para chorar, eu sou meio duro. Sou um cara duro. Sério. Todo mundo está se derramando, na oração eu estou assim, ó. Parece que eu estou bravo com fome. Não, eu estou ali, eu estou com Deus ali. Eu estou aqui. Tenho dificuldade. Aí você ouve um cara dizendo assim, olha, uma vida cristã normal, as pessoas choram com aqueles que choram. E é isso mesmo. Aquela passagem enigmática de Jesus, quando ele chega e Lázaro já morreu,
e ele chora, as interpretações são múltiplas. E uma delas que eu ouvi, que faz muito sentido, Jesus chegou num lugar onde todo mundo estava o quê? Meu Deus, eu vou chorar também. Ou não? Vou rir. Velório é uma coisa muito complicada, hein? Cuidado quando você for no velório. Tenha respeito pelas pessoas. Que a gente, crente faz muito isso, né? Vai no velório, faz uma rodinha, começa a contar piada, começa a rir. Só morreu. Só está ali rindo. Então, o chorar é normal. É isso que se espera. Porque a vida também é assim. A vida também não é um mar de rosas. Se alguém te prometeu isso, e esse não é o papel da nossa igreja, nós não prometemos um mar de rosa para ninguém. Nós não prometemos um carro novo para você. Nós não prometemos uma casa nova para você. Nós não prometemos uma conta na Suíça para você. Vocês vão embora? Vão ficar? Que bom. Nós não prometemos isso. Porque a vida não é assim. A vida não é assim. À medida que nós vamos aprendendo a vida cristã, a gente vai aprendendo a chorar com os outros, a chorar das nossas próprias dores. Alguém já disse o seguinte, que o contrário de amar não é odiar, mas o contrário de amar é ser indiferente, é desprezar. Paulo fala em Gálatas 6:2 o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim se cumpram a lei de Cristo. Isso é normal. Levar os fardos uns dos outros. E nós teremos os fardos. A vida é assim. Queridos, não adianta. É uma contestação. Problema, a gente não foge, a gente enfrenta. Conheço gente que tem problema no casamento, né? O casal, vamos viajar, esquecer os problemas, vamos viajar, aí vai, viaja, aí quando ele volta, o que estão de frente para eles? Porque problema se resolve. Não se foge de problema. Ah, mais difícil. Pois é, mas tem que resolver. Ah, mais dói. Pois é, mas tem que resolver. Queridos, não tem jeito. A vida é assim. Por isso, muitas vezes, nós estamos em situações que às vezes a gente não há o que fazer. E graças a Deus que é assim a vida. Traz coisas para nós que são inusitadas. Você já se deparou numa situação e que não há o que você fazer com as suas mãos? Você tem o recurso, você tem a inteligência, você tem mas não está na sua mão. A vida é assim. Existem coisas que não estão nas nossas mãos para resolver. E isso é muito bom, porque é nesta hora que você não tem o recurso, que aí o milagre vem. E aí o milagre, ele é para a glória de quem? De Deus. Não é para minha glória, não é pela minha inteligência, não é pelo meu dinheiro, não é por nada meu, mas é pela misericórdia de Deus. Deus está nesse lugar por misericórdia. Foi isso que o Daniel falou? Pela misericórdia dele está conosco. Nos reunimos aqui, sentimos a presença dele. Então pode ser que a sua vida, você esteja num baita de um problema. Falar igual o Neto, um baita de um problema. Mas meu querido, não esmoreça, porque a vida é assim. Agora, não é para você ficar sentado, chorando e não resolver. Você tem um problema? Resolva. Sempre tem um caminho. Peça ajuda. E aí você vai receber. Conhece a história de Jó? Conhece? Se você não conhece, eu vou te contar uma história, olha só, uma coisa nova. Jó. Abra aí no capítulo 2. É até as 3 da tarde? Jó capítulo 2.
Vamos ler o 11 e o 13. O 11 diz assim, ó: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera. Vou dar uma pausa aqui. Você conhece a história de Jó. Jó era um cara muito rico, que tinha tudo, de repente ele perdeu tudo. O diabo disse: olha, Deus, ele só te glorifica porque ele tem tudo, tira tudo dele que ele vai blasfemar contra você. Deus disse: não é assim. É sim. Então tá bom, tira tudo dele então, só não toca ali a vida. Jó perde tudo, e aí a notícia corre: olha, Jó deu ruim, perdeu tudo. E aí essa notícia corre e 3 amigos de Jó ficam sabendo. É onde a gente chegou aqui, ó. E aí no 11, sabendo o mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz o Tenamita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita. E combinaram ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a sua cabeça. 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia uma palavra sequer, pois viam que a dor dele era muito grande. Você tem um amigo que choraria com você 7 dias e 7 noites? Jó, a história que continua. Essa história vai desenrolar, vai dar outros. Este momento aqui, os amigos de Jó choraram com ele. Não havia o que fazer. Jó tinha perdido a família, tinha perdido os bens. Jó estava inteiro enfermo. Não havia o que fazer. O que eles fizeram? Choraram com ele. Irmãos, quantas vezes tem pessoas do nosso lado que estão passando por situações que elas não precisam falar nada. Você precisa sentar do lado dela e chorar. Às vezes é o seu abraço aqui nesse domingo que conforta e dá força para a pessoa continuar a lutar. É o seu aperto de mão, é a sua oração. Você conhece quem está do seu lado? Sabe o nome dele? Sabe o nome dela? Você choraria por quem está do seu lado 7 dias e 7 noites? Imagina, eu trabalho, eu estudo, faço faculdade, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali. Isso é normal. Eu sentar e chorar. Isso é normal. Muitas vezes nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, que ninguém nos responda uma outra resposta. Não nos dê uma outra resposta que não seja tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Já pensou se a pessoa fala: e aí? Cara, você precisa ver, cara, tá tudo ruim. Olha, minha mãe saiu, meu pai brigou, eu separei, minha mulher quer me matar. Tem de tudo. Se você parar para ouvir, é que às vezes a gente não para, é esperto, né? A gente sobe a escada: e aí, tudo bem? Como é que você fala com alguém correndo? Não dá tempo. Mas o que a vida cristã nos pede é pessoas para chorar conosco, para sorrir no momento que é para sorrir, para chorar no momento que é para chorar. Mas a gente vive ocupado demais, às vezes passando largo, como fizeram com aquele homem na estrada. E só um homem com um bom coração, um samaritano, parou para acudir o homem. 7 dias e 7 noites. Queridos, a vida cristã normal é isso: se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Se alegrar com as vitórias, estar junto nas dificuldades. Essa igreja vai caminhar muito, mas muito, muito, muito longe, se entre nós nos alegrarmos com aqueles que estão se alegrando e chorarmos com aqueles que estão sofrendo. Sabe aquele apelo que foi feito aqui? Preciso de uma resposta. Essas pessoas essa semana
precisam de uma resposta, precisam de um abraço, precisam de uma ligação talvez, uma mensagem no WhatsApp: olha, não esqueci de você, você ainda não respondeu, Deus não respondeu ainda, fique tranquilo, Deus vai te responder. Olha, não sei mais o que fazer, não se preocupe, nós estamos com você, choraremos juntos e depois nos alegraremos juntos, porque Deus não desampara um justo. Essa promessa está sobre nós. Jesus curou o surdo porque ouvir é normal. Jesus curou os mudos porque falar é normal. Jesus curou os cegos porque enxergar é normal. Jesus curou os paralíticos porque andar é normal. Vida cristã: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vamos orar?